a informação. Então, Alan, relação à taxa assistencial, negocial, é uma taxa que é bem controversa, né? A gente tem uma realidade até de certa forma meio que estranha, porque antes a legislação nos permitia, mas a jurisprudência era contrária, e agora com a reforma trabalhista, que faz 5 anos agora, no dia 13 de novembro, né, que foi implantada a reforma trabalhista, ela veio com essa previsão legal lá da autorização individual e expressa. Só que agora, na última reunião do CONALES, que é o Conselho Nacional, a Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social, que é uma comissão dentro do Ministério Público de Trabalho, que é o órgão responsável por fiscalizar as leis. Então, eles emitiram uma orientação, a orientação número 20, que fala justamente no sentido contrário, que a Assembleia ela é soberana e aí não pode o interesse individual de não querer contribuir com essa taxa e se sobrepor ao interesse coletivo, que é aquilo que é definido nas assembleias aí de negociação coletiva, que esse um dia de trabalho, lembrando que essa orientação ela fala sobre financiamento sindical, que ela é da contribuição assistencial e negocial, é um dia de trabalho geralmente que a gente coloca nos instrumentos coletivos de trabalho, e lembrando que, lembra aquele imposto sindical, que ainda tem a previsão na CLT, que é um dia de trabalho lá no mês de março, descontado todo ano, ainda continua no mesmo mês, que é em março, descontado todo ano, mas agora ele passou a ser facultativo, que na prática, né, ninguém contribui com o imposto sindical. Então, para manutenção dos instrumentos coletivos, a gente tem essa taxa de um dia de trabalho. E nessa semana, na última reunião, que foi do CONALES, que foi no dia 5 e 6 de outubro, foi emitida essa orientação, dizendo que o próprio Ministério Público do Trabalho entende que a Assembleia é soberana e o interesse coletivo ele deve prevalecer em relação ao interesse individual de não se opor. E o mais engraçado, Alan, é que geralmente 99%, 95% das pessoas que se manifestam nesse sentido são orientados muitas vezes pelas contabilidades, pelos próprios empregadores, vão lá no sindicato fazer oposição e tal, que até como a gente colocou na nossa nota essa semana, parece meio surreal, né, que vão fazer oposição aos próprios benefícios, mas muitos desses são enganados, são induzidos a erro, né, de se manifestar contrário ao instrumento que vai beneficiá-lo, né? A gente tem várias cláusulas coletivas aqui nessa bancada, a gente já conversou várias vezes do que é um instrumento coletivo, né? Então, essa semana aí o Ministério Público do Trabalho se manifestou no sentido que a Assembleia ela é soberana e o interesse coletivo deve prevalecer. E, Daniel, tem vários dirigentes sindicais que também acompanham a nossa programação e às vezes ficam numa dúvida. Isso vai se aplicar como uma orientação nas posturas, quando judicializa, do Ministério Público do Trabalho, é isso? Que passa a ter esse entendimento nessas ações e aí, com isso... Por exemplo, eu tenho um caso aqui que foi judicializado de um sindicato ligado à indústria e tem esse medo aí de que as cobranças da taxa, né, possam ser questionadas por uma decisão judicial. Com essa posição agora do Ministério Público e essa orientação, essa carta, o que de fato muda na postura dos promotores? Na verdade, ela é uma orientação, né? Então, porque o problema está, né, na redação do texto legal, ele ainda continua aquela questão da autorização individual expressa, né? Mas a orientação do Ministério Público do Trabalho, que é o órgão responsável por fiscalizar a lei, é nesse sentido agora, de que, poxa, se você tem os bônus do instrumento coletivo, como que você não vai contribuir com ônus? Inclusive, como que vai viver o movimento sindical? Nesse sentido que o Ministério Público do Trabalho se manifesta, que é no sentido do financiamento, né? Mas a reforma ela ainda está vigente, né? O texto da CLT ele continua o mesmo, mas nós temos uma orientação favorável aos trabalhadores agora, que nos dá um pouco mais de fôlego para estar discutindo essas teses jurídicas aí no âmbito do judiciário. Tu falaste muito bem da questão da orientação dos escritórios de contabilidade, né? Um outro caso que eu acompanhei na semana que passou foi de um escritório de contabilidade aqui nos comerciários, eles orientando meio padrão, né, as
as cartas de oposição sindical, e mesmo fora do prazo, né, porque ainda não está o prazo e eles já estão orientando a esse questionamento. E o sindicato adotou aqui uma conduta de receber essas informações e denunciá-las como prática antissindical, né, e perguntar, né, tentar compor ali o depoimento de quem é que orienta, qual o escritório, exatamente para denunciar como prática antissindical prevista, né, na lei também. Não pode acontecer, não pode isso. É de livre e espontânea vontade do trabalhador, uma posição pessoal, individual e intransferível dele. Então, não pode chegar uma orientação de uma empresa ou de um escritório, né, dizendo para ele que vai lá fazer oposição ao sindicato dele. Não, não pode. Isso é, além do assédio, né, é uma prática antissindical. O Alan lembra muito bem, ela inclusive já tem também uma orientação número 13, também do Ministério Público do Trabalho, que fala versa justamente nesse sentido, da prática antissindical, e também está nessa matéria que a gente colocou lá no nosso site, nas redes sociais, tem as duas orientações, a número 13, que fala da prática antissindical, e agora essa número 20 aí, que fala da questão do financiamento da contribuição assistencial e negocial. Então, muito bem lembrado pelo Alan, a prática antissindical, inclusive, naquela orientação, a número 13, o Ministério Público diz que vai atuar em relação a essas práticas aí adotadas muitas vezes pelas empresas ou até pelas contabilidades. Muito bem lembrado, Alan.